essa daí a gente falou na semana passada, ou na última vez, lembra? Perguntando, no mundo espiritual, o espírito se interessa pelos trabalhos que se realizaram na Terra em benefício das artes e da ciência. Marco. Isso depende da sua elevação ou da missão que irá desempenhar. Muitas vezes, o que o homem considera magnífico é bem pouca coisa para certos espíritos. Eles admiram esses trabalhos dos homens como um sábio admira a obra de um estudante. Os espíritos elevados dedicam sua atenção apenas para as coisas que possam contribuir para a elevação e o progresso da humanidade encarnada. Então, como ele disse aqui, nós encarnados damos muita importância às coisas materiais ainda, né? Estamos no mundo e ainda nos preocupamos muito com as coisas do mundo, né? E é natural. Só que para os espíritos já evoluídos, né? Para eles o que é importante é aquilo que vai ajudar a gente a progredir, a ser melhor. É engraçado que eu estava até ouvindo hoje sobre esse assunto. A pessoa que estava falando estava dizendo, eu estava ouvindo uma palestra, né, para variar, e ele disse que a gente tem o costume de dizer, porque fulano obteve sucesso na vida, é uma pessoa bem-sucedida. Aí o que é que você entende por ser bem-sucedido? Ele tem um bom emprego, ele ganha muito bem, tem uma família organizada, tem uma casa bonita, tem um carro. Enfim, para nós ainda, ser bem-sucedido é isso, são essas coisas, né? E aí ele estava até falando, meu Deus, minha mãe é muito mal-sucedida, né? Porque é uma pessoa idosa, analfabeta, mora numa casa alugada, mas é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa generosa que ajuda os outros. Né? Mas para a gente ainda ser bem-sucedido é ter um emprego, é ter uma casa, é ter um carro. Então é isso. As obras, né, para os espíritos, para tudo, como sempre, varia da elevação de cada um, né, da elevação desse espírito. Não existe uma verdade absoluta, né? Não existe uma verdade absoluta. Os espíritos conservam o amor à pátria após o desencarne. E aí, você, passa aí para ela. O que é que você acha? Bel, o que é que você acha? Acho que a resposta é a mesma da pergunta anterior. Depende da elevação. Eu acho que devem conservar um certo carinho, porque foi o lugar onde ele atuou, onde ele viveu as experiências, onde ele evoluiu, mas não no sentido de patriotismo que a gente tem, né? Só o Brasil, é só não sei o quê, aquela briga besta que a gente tem entre países. Eu entendo, imagino assim, que seja nesse sentido, de apenas é um carinho pelo lugar onde você teve a oportunidade de viver. Lê aí a resposta. O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Para os espíritos comuns, a pátria na Terra é aquela que possui o maior número de pessoas que lhe são simpáticas. Então, não tem nada a ver com o que eu pensei, de certa forma, né? Tem tudo a ver com o que você pensou. Não, tudo a ver, sim. Mas ali está falando o maior número de pessoas que lhe são simpáticas. Mas é a pátria, é onde você deixou a sua história, onde você criou as suas raízes. Olhando, né, por esse lado. É claro. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas, isso é o comentário de Kardec.
A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam do infinito, dependendo do grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos elevados geralmente reencarnam na Terra por um período de certa duração. De curta duração. Tudo que se faz aqui é muito mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas às quais os homens dão muito valor e importância, para esses espíritos são coisas infantis. Assim, eles encontram na Terra poucos atrativos para permanecer, a menos que sejam chamados a contribuir para o bem da humanidade. Bom, no meu eu tinha corrigido todos os errinhos aí do Kardec. Do Kardec, não, de quem digitou. Os espíritos de um grau intermediário são os que se encontram entre nós com mais frequência. Porém, já consideram as coisas sob um ponto de vista mais elevado do que quando estavam encarnados. Quer dizer, tem aqueles que ainda não alcançaram uma elevação, né, um grau alto de elevação, eles já consideram de uma... por exemplo, quando eu desencarnar, né, eu no meu nível moral aqui, eu vou ser a mesma Marília, com as mesmas visões, com as mesmas ideias que eu tenho aqui hoje, eu desencarnando. Eu não vou, de repente, ser um espírito de luz, né? Então, os espíritos vulgares constituem a maioria da população invisível ao redor da Terra. Conservam as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas tendências que possuíam quando encarnados. Eles se intrometem nas nossas reuniões, nos nossos negócios e nas nossas diversões, nas quais toma parte mais ou menos ativa de acordo com o seu caráter. Lembra daquela pergunta que tem aqui? Influenciam os espíritos sobre os encarnados muito mais do que... né? Pronto, é isso aí. Não podendo satisfazer as suas paixões inferiores, estimulam os encarnados e se comprazem com aqueles que a elas se entregam. Entre eles, existem alguns mais sérios que veem e observam esse comportamento para se instruir e se aperfeiçoar. Ele aí está falando desses espíritos ainda muito materializados que ainda não conseguem vislumbrar o mundo espiritual da forma como deveria, né, buscando se aprimorar, buscando se elevar e adquirir conhecimentos. Eles ainda possuem essas paixões inferiores e nos estimulam. Eles se aproximam de cada um de nós de acordo com as nossas tendências. Né? Aquele ditado que a gente costuma dizer: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Aqui é: diga-me quem és, que eu te direi quem anda contigo. Então, sempre atraímos aqueles que estão em sintonia vibracional conosco. Aquilo que nós estamos sintonizando, sentindo, pensando e fazendo, estamos tendo a companhia de similares. E eles, se nós estamos num trabalho elevado, positivo, numa coisa que não é uma coisa, nós somos intuídos, nós somos inspirados para fazer de melhor forma, para a coisa dar certo, sempre. Mas se nós estamos imbuídos em fazer qualquer coisa negativa, nós vamos também ter aquele que vão estar ali nos apoiando, nos dando força e fortalecendo as nossas intenções. Cadê você? Está muito calado. Não está perguntando, não está tendo nada. Estou te olhando. A ideia dos espíritos se modificam quando na erraticidade. Você está aqui, foi para o nosso lar, as ideias que você tem aqui, estando lá, vai ficar diferente? Estou perguntando. Tá? Você responde.
Bem, você vai continuar a mesma marília, como acabou de falar, tanto aqui quanto lá. Exatamente. Vai ficar pensando e vibrando, possivelmente, da mesma forma daqui. Mas tem mais coisas lá embaixo. Muito. Quer dizer, as ideias dos espíritos se modificam quando não é erreticidade? Muito. As ideias, desculpe. Tá certo. Sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Quer dizer, na medida que você não está sob a influência do corpo material, as suas ideias se ampliam. Você tem uma visão mais geral daquilo que está se passando, né? E à medida que você vai tomando consciência de você e da realidade que você está hoje, né, na situação, no momento, você tem uma visão maior. Mas os seus sentimentos, as suas tendências, essas você ainda tem, você ainda prevalece. Quer dizer, né? é a mesma Marília, mas como ela está não mais com o corpo material, né? Tem condição de ter uma visão maior, você tem uma percepção diferente das coisas, mas que ainda vai ter que trabalhar do mesmo jeito para você se melhorar. Você vai ter que trabalhar do mesmo jeito para se melhorar. Mas como você está enxergando melhor, você está percebendo melhor as coisas, você vai atrás dessa mudança. Desse objetivo. Você se foca mais. Isso se é o que você... Sim. Se é o que você busca. Não é? Sim. Porque cada um vai buscar aquilo de acordo com a suas tendências. Então, pode algumas vezes permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. O nosso conhecimento, a nossa vida, né, ela é proporcional àquilo que a gente sabe. Né? Nós agimos, nós pensamos de forma proporcional ao conhecimento que a gente adquire. Então, aquilo que a gente não sabe não faz parte do nosso universo. Né? Então, à medida que você vai tendo maior entendimento, à medida que você vai se esclarecendo mais, e que você vai tendo uma visão maior, você vai se modificando a pouco e pouco. Já tendo o espírito vivido a vida espiritual, minha gente, ali está errado, antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Por que a gente ainda vacila? Por que a gente ainda fica sem se dar conta do que está realmente acontecendo? Isso só se dá no primeiro momento, e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição, à medida que lhe volta a lembrança do passado, e a impressão da vida terrena se lhe apaga. Aí ele botou ali essas perguntas 173 e seguinte, 63 e seguinte, elas se referem a essa lembrança aí do passado que a pessoa teve. Então, Maria, do mesmo jeito que quando a gente reencarna, a gente esquece, vem o véu do esquecimento, né, na vida anterior. Quando você volta ao plano espiritual também, com o tempo você vai esquecer na sua última vivência? Não. O que ele está dizendo é, por que é que a gente, quando o espírito se vê desencarnou, quando ele se vê no mundo espiritual, ele fica atordoado, ele fica desorientado. Tem uns mesmo que não sabem nem que estão desencarnados. Certo.
né? Então, se isso aconteceu repetidas vezes, por que ele se espanta? Essa é a pergunta. Pois é, mas aí é o que ele diz. No primeiro momento, que você ainda está muito sob o efeito, né, da matéria que você acabou de deixar aqui, você tem essa perturbação. Mas, com o passar do tempo, ele vai se inteirando da condição de espírito, e naquele livro E a Vida Continua, Sim. a gente ainda não chegou lá é de André Luiz, é um dos livros de André Luiz. Ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre o tema, o livro gira em torno de um casal, quer dizer, que não é um casal, é um homem e uma mulher, eles estão no hospital e eles desencarnam e eles nem se dão conta que estão no mundo espiritual. Então, tem muita gente que desencarna e não sabe. E ali, naquele hospital, a maioria das pessoas não sabe que está desencarnado. Para eles estão no hospital na Terra. Entendeu? Eles estão no hospital na Terra. Então, a gente já passou por essa situação, quantas e quantas encarnações nós já tivemos. E o processo é bem... Sensibiliza os espíritos, o lembrarem-se deles, os que lhe foram caros na terra, muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Agora, uma coisa que eu queria saber. Vilarinho, quero que você me responda aí, você que é sabido. E se as pessoas que ficaram aqui na Terra lembrarem desses que já desencarnaram ou ressentimento, ou assim, revoltados porque ele desencarnou, inconformados porque eles não estão aqui mais, o que vai acontecer? Quando o ente querido desencarna e os que ficam aqui, eles se desesperam, eles bravejam, alguns espetáculos que às vezes presenciam alguns cemitérios, por exemplo, e pós aquilo ali, o culto aos pertences da pessoa, pega o quarto, ninguém mexe em nada, tudo intocável, e fica ali chorando e se lamentando. Todas estas vibrações, o ente querido dele desencarnado vai sentir todo aquele desespero, aquela angústia, aquele ressentimento, o sentimento de injustiça, por que eu desencarnei e tal. Esse inconformismo, ele absorve, assimila tudo aquilo. Muitas vezes, uma mãe se torna um obsessor do filho que está lá. Ele passa a ser obsidiado por amor. Por incrível que pareça, obsessão por amor. Sim, acontece. O apego é tão grande que se torna uma obsessão. E isso prejudica e muito a entidade, o espírito que está do outro lado. Então, quando desencarna, é normal que a pessoa chore, sinta uma tristeza, luto, né? É normal do ser humano. Agora, daí para o desespero, para a inconformação, dá uma distância muito grande. E esse desespero, essa inconformação vai prejudicar o ente querido. Pessoas, às vezes, que no momento de aflição, aí diz assim, ai, minha mãe, ai, meu pai, e fica sempre invocando aquele ente que foi embora. Isso é...
Veja, isso? isso acontece, a gente sabe que acontece inúmeras vezes, né? Tudo é muito relativo, né, Cristina? O que acontece é o seguinte: se esse espírito, né, está lá, se ele já está bem, já está numa situação, ele vai sentir o apelo, ele vai sentir o desespero, mas ele já tem condições de compreender e superar esse momento de desespero dos que estão aqui. Mas a gente sabe que a tranquilidade dos que foram depende da tranquilidade dos que ficaram. Não é? A gente precisa ter equilíbrio, precisa ter serenidade, sente saudade, sente, mas é isso. Agora, se esse espírito, se essa mãe e esse pai estiverem em condições ainda, né, de desequilíbrio, esse desequilíbrio deles vai, sem dúvida, aumentar. Sem dúvida, porque se ligam, pensamento é o fio que liga. E muitas vezes nós solicitamos, nós pedimos alguma coisa ao nosso pai, como você falou, à nossa mãe, e ela não tem condições de proporcionar aquilo que ela está pedindo. Isso vai angustiá-lo, porque ele quer realizar aquilo, o filho querido dele pediu aquilo, mas ele não tem condições. Para aquele filho, aquele era um santo, o pai. No entanto, não tinha nada de santo às vistas aí, não é da espiritualidade, vamos supor. Então, aquilo ali vai causar uma angústia muito maior ao pai, que não vai poder ajudá-lo. Então, como nós não sabemos o nível de evolução do espírito que dá do outro lado, não é recomendável se pedir absolutamente nada. Vamos pedir a Jesus, ao nosso guia, nossos protetores e tal. A gente já conversou sobre isso aqui outras vezes, né? Eu me lembro que você fez essa ponderação, mas a gente sabe que a misericórdia do Pai, ela é sem limites, né? E muitas vezes, e existe uma coisa que eu também li no livro de André Luiz, tem uma das histórias, vocês que estão aí, que têm a cabeça mais fresca do que a minha, lembra daquela história da filha, a mãe tinha morrido, e a filha estava pedindo ajuda à mãe, que estava com um problema em casa, e a mãe estava obsidiando a nova esposa do marido. Lembra dessa história? Então, o nome da menina era Angelina, me lembro demais, e ela era uma menina ótima, e ela fez uma prece pedindo à mãezinha, porque ela foi uma boa mãe, mas ela estava tão desesperada de ciúmes por causa do que o marido tinha casado de novo, e a segunda esposa não era lá essa, né, ela tinha tido uma conduta meio assim errada, e a mãe ficou assim obsidiando a nova esposa do marido. Então a situação em casa estava lastimável. E aí a menina fez uma prece para a mãe dela, querida, que ia ajudar. E aí isso se chama, eu me lembro demais, a prece refratária. É quando ela pede para aquela criatura, para o ente amado, e a espiritualidade sabe que ela não pode ajudar, mas a espiritualidade age por ela, porque ela tem merecimento para isso. Angelina era um espírito evoluído que estava naquela família para ajudar. Então, a espiritualidade fez, ajudou, quer dizer, todo o livro, toda a história, ela se desenvolve em torno desse pedido, do atendimento desse pedido de Angelina, que ela fez para a mãe. É claro que o ideal é que a gente sempre faça a prece da gente, direcionado a Jesus, direcionado a Deus, é como eu faço, né? Eu só faço a Deus e a Jesus. E alguma entidade, algum irmão aqui que a gente conhece, que a gente sabe, que aí a gente pede para eles, mas normalmente eu vou direto a ele. É claro que a gente sabe que tem os irmãos, os intermediários, aqueles que trabalham e que vão atender e vão fazer
ver a possibilidade de atender aquele pedido. Vão interceder sobre... Exatamente. Entendeu, Vila? Entendi. Agora, digamos o seguinte, é a exceção à regra, mas vamos supor que ela, ao invés de ter pedido à mãe, que a mãe não tinha condições de ajudar, fez algo por tabela, ela tivesse feito aquele pedido de outra forma, a Jesus, tal. Não será que ao guia espiritual dela, se ela tinha mérito de ser atendida, ela não seria atendida de todo jeito? Seria, sem dúvida. Mas eu só estou mostrando para você que existe essa possibilidade. Se você tem o merecimento de receber aquela ajuda, se existe a possibilidade, você vai receber a ajuda. Okay, então, uma vez havendo a possibilidade, ok. Mas se a mãe não tiver nenhuma possibilidade, a mãe, aí não vai perturbar? A mãe, no caso, não tinha nem noção. Tirando essa daí, vou pedir à minha mãe. Aí, se minha mãe não tiver condições de me ajudar, isso não será algo que vai perturbar ela, porque ela não vai poder me ajudar? Não, eu não acredito que não. Eu acredito que não. Porque se você tiver o mérito, você vai ser atendido. E se ela estiver em condição de receber ajuda, ela vai receber ajuda. Ela vai... Se ela não estiver, digamos que ela não tem condições de lhe ajudar, mas tem condições de não captar essa sua rogativa, isso vai... O ideal, né, é você ir direto lá, a Deus, a Jesus. Esse é o ideal. Mas tem aquelas pessoas que não pensam como a gente. Então, Vila, nós temos esse conhecimento. E a espiritualidade superior, tudo tem um atenuante, tudo tem a espiritualidade, ela vê todas as possibilidades, entendeu? Então, uma pessoa que não tem esse conhecimento de que vai perturbar a mãe, fazendo, no caso a Angelina, ela não tinha a menor ideia. Para ela, a mãe dela era uma santa, entendeu? Era uma santa e estava em condições de ajudar, e foi quem ajudou. Para a Angelina, o registro é de que a mãe dela ajudou. Entendeu? Então, ela não tinha essa condição. Então, a espiritualidade vai deixar de atender, a espiritualidade não vai socorrer essas criaturas envolvidas nessa coisa? Claro que vai. Está entendendo o que eu estou dizendo? Entendi. Não quer dizer que seja a regra para se toda vez recorrer à mamãe, isso daí eu não posso recorrer a Papai do Céu. Sim. A minha dúvida é o seguinte: se você faz uma Tudo oração... bom, Cláudia? Boa noite. Se você faz uma oração para uma pessoa, no caso, vamos supor que eu oro pelo meu pai e peço: pai, me interceda aqui, já está no mundo espiritual já, me interceda nessa situação que eu não sei por onde fazer, em vez de consultar Jesus. Uma vez que, vamos supor que venha essa influência e me ajude, eu vou estar atrasando ele no mundo espiritual? Não, Cláudia, não é isso. Não é que você vai estar atrasando. Veja, se você tiver o merecimento de receber ajuda para aquilo que você está pedindo, a ajuda vai vir, independente de para quem você esteja pedindo. Entendeu? A questão aqui é, aquele para quem se pede, se ele não estiver em condições de ajudar, como é que ele vai se sentir? Né? Por exemplo, eu tenho meu filho, digamos, meu filho está passando por uma dificuldade. Aí ele chega para mim e fala: mãe, eu preciso que você me ajude nisso, nisso, nisso. Se eu puder ajudar, vou ter o maior prazer em ajudar. Mas e se eu não puder ajudar? Imagina, eu vou ficar angustiada de não poder ajudar. Entendeu? Vou ficar angustiada. Agora, você imagine seu pai no mundo espiritual. Que a gente nunca sabe, como eu estava dizendo, a gente sempre acha que o pai da gente é o pai da gente, a mãe da gente é a minha mãe, é minha heroína, para mim é a melhor mãe do mundo, santa, maravilhosa, né? Mas nem por isso eu peço absolutamente nada a ela. Eu peço a Papai do Céu sempre. Então, a preocupação é essa, é de você, de alguma forma, trazer algum tipo de
perturbação para esse ser que não vai ter condições de te atender. Mas, se você tiver condições de receber ajuda, se aquele seu pedido foi um pedido pertinente, foi né, você vai receber ajuda, porque você tem o seu guia espiritual sempre de plantão para lhe ajudar. Entendeu? O ideal é a gente pedir ajuda a Papai do Céu. Se a gente tem esse recurso de chegar e pedir para ele, bora pedir para ele, não é não? Diz. Eu estava pensando aqui que, em vez de pedidos, rogativas para esses nossos entes queridos que já estão na espiritualidade, que esse sentimento seja um sentimento de amor, seja um sentimento de paz, seja um sentimento enviado a eles com boas lembranças, entendeu? Eu acho que, de todo jeito, eu acho que seria melhor do que pedidos, choro, tristeza, não é? Eu acho que isso aí é um aprendizado, não é? Pode ser difícil no início, quando a gente perde uma pessoa querida, mas eu acho que é um aprendizado dia a dia, não é? E a proporção que a gente começa a lembrar do ente querido dessa maneira, procurando lembrar as coisas boas, as boas lembranças, e emitindo bons sentimentos para ele, eu acho que a gente também, esses sentimentos também são recíprocos para a gente. Eu penso assim, em vez de pedir, eu acho que a gente tem de emitir, não é? O nosso amor e emitir tudo que foi bom com aquela pessoa, não é? O que acontece, Bel, é o seguinte, eu entendo perfeitamente, viu, Cláudia? Porque, assim, a gente está acostumado a confiar naquela pessoa, a gente está acostumado a recorrer, né? O seu pai, você recorre a ele nos momentos de necessidade, e quando ele lhe falta, é como se faltasse o chão. Então, você, num momento de angústia, de que está precisando de alguma coisa, quem é a primeira pessoa que vem à sua cabeça? Aquele que você ama. Né? Então, o pensamento, você vai direto naquele que você ama, que você confia e que está mais perto de você. Né? Mas pode ter certeza que Jesus é seu irmão, um amigo, fiel camarada, que nem diz Roberto Carlos. Seu amigo de fé, seu irmão camarada. E o que você pedir a ele, se você merecer, se tiver... Né? Dependendo, você não vai pedir assim para ganhar na loteria, para ganhar um carro, uma casa, aí fica mais difícil. Mas quando a gente pede ajuda, tenha certeza que ele ajuda. A gente, né? Cadê o negocinho? Está aqui. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias. Apraz-lhe ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos. Luzidalva, dá sua colaboração, Luzidalva. Eu acho que há espíritos que ainda estão muito ligados aos títulos que tiveram aqui na Terra. Então, esse dia, eu acredito que ele esteja por ali, esperando que alguém vá. Mas aqueles que já, na erraticidade, com essa visão ampla, já sabem que eles não são isso. Isso foram os despojos. Aí eu acho que eles nem estão aí. É como ele diz ali, os espíritos acodem nesse dia aos chamados dos que da terra lhe dirigem seus pensamentos, como fazem um dia qualquer. Exato. Então, não tem um dia especial. Para eles não existe esse dia especial. Né? Vocês sabiam que no México, no Dia dos Mortos, é uma festa? Eles vão para o cemitério, eles levam comida, passam o dia fazendo piquenique
no túmulo junto com os mortos. É muito engraçado que a minha filha ela é casada com um mexicano e o casamento dela foi lá no México. E aí a gente estava lá e fomos tomar um café da manhã, numa padaria, não sei lá como é que eles chamam lá. E na hora de escolher lá tinha pão dos mortos. Eu, hã? É muito engraçado como eles lidam com isso de uma forma completamente diferente, né? De uma forma bem mais natural, bem mais... Eles homenageiam os desencarnados. Rapaz, e tu acha que eu comi? Mas o dia de finados, né, é para eles um dia especial de reunião junto às suas sepulturas. Nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o de pessoas que o chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Ou seja, eles são atraídos pelo pensamento. Esse texto aqui é um pouquinho grande, né, que é o comentário, né, que esse Espírito Miramês ele faz de cada questão do Livro dos Espíritos, mas eu achei bem interessante, bem assim explicativo. A comemoração do Dia dos Mortos, dos chamados mortos, sempre se encontram presentes os espíritos vivos, mais vivos do que os encarnados que presenciam as comemorações a eles oferecidas. Porque não existe espírito morto, minha gente, não existe mortos. Não é? Então, a comemoração do Dia dos chamados mortos sempre se encontram presentes os espíritos vivos, mais vivos do que os encarnados que presenciam as comemorações a eles oferecidas. Os pensamentos dos familiares e amigos cortam um espaço em busca dos seus queridos e eles os atendem. As ondas mentais são como que chamados, são buscas da forma, conforme se encontra registrado no próprio Evangelho de Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Os espíritos superiores os atendem sempre com o objetivo de ajudá-los, transmitindo para seus familiares ideias de renovação, pensamentos superiores, de trabalho e de caridade. Quantas vezes presenciamos famílias que antes gastavam altas somas levando flores caríssimas em forma de coroas bem cuidadas e depois passaram a ajudar os pobres com alimentos e roupas com o dinheiro que iriam gastar no dia de finados. Isso aconteceu certamente por inspiração dos espíritos elevados. Acreditamos que a colocação de flores nos túmulos é uma manifestação de carinho e de amor para com os que partiram. No entanto, como se vive em um mundo onde a fome e a nudez, a falta de teto e de instrução está generalizada, esse dinheiro gasto sem maior importância pode ser transformado em ajuda para os que se encontram na carne. Eu acho que seria uma senhora comemoração você fazer isso em nome daquele que desencarnou, você fazer um trabalho desse. Que vibração de amor esse ente querido não vai receber com uma ação dessa, né? Verdadeira fortuna é gasta no mundo... Opa, peraí. No mundo todo em flores que no outro dia não existem mais. O próprio tempo, os ventos e o sol não aprovam os atos dos homens, destruindo com rapidez as variadas flores que ornamentam as sepulturas. A maioria dos homens não sabe usar a economia da vida. Quando o Evangelho for vivido em todas as nações, desaparecerão da face da terra a miséria, a peste, a fome, a falta de teto e de roupa. A humanidade começa a viver no paraíso tão decantado
Não, a humanidade começará a viver no paraíso tão decantado pelos profetas de todas as épocas da humanidade. Os espíritos elevados não rendem culto aos restos mortais. Quando os deixam, agradecem à natureza e partem para outras etapas da vida, onde podem ser mais úteis às belezas imortais da própria existência. Somente os inferiores permanecem junto aos familiares, semi-inconscientes, às vezes prejudicando seus ex-companheiros. Para orar pelos que partiram, para executar esse gesto de amor, podemos estar onde quer que seja, pois os fios dos pensamentos viajam sem impedimento pelo espaço, indo em busca daqueles que merecem o seu amor. A súplica não deve ser feita somente no dia de finados. Façamo-la todos os dias, que a prece com o coração em Jesus é alimento para todas as almas, tanto aquela que ora quanto aquela que recebe essas bênçãos de luz. No dia de finados, certamente que se reúne um maior número de espíritos, pelo maior número de encarnados, buscando-os pelos pensamentos. E os espíritos esclarecidos os atendem, como já falamos, para ajudá-los no que diz respeito aos seus ideais de amor. Se os homens tivessem olhos para ver e ouvidos para ouvir a multidão de desencarnados que acompanham os encarnados todos os dias, nos lares, nas ruas, nos serviços, no lazer, em toda parte, ficariam desajustados emocionalmente. A quantidade é muito maior do que se pensa ser, e não precisaríamos ir ao cemitério adorar ou lembrar dos nossos mortos, que estão mais vivos do que nunca. Mas os tempos estão chegando e a realidade se apresentando como o sol, de maneira que o intercâmbio entre os dois mundos passará a ser fato comum entre todas as criaturas. Os espíritos se encontram todos os dias nos lares, ajudando os familiares a pensar, a sentir a vida dentro das leis de Deus. Falta somente os homens fazerem a sua parte, criando o ambiente para que tais comunicações fiquem mais visíveis, sem sofrerem a influência da ignorância. E a doutrina dos espíritos vem ajudar os seres humanos a compreenderem essa verdade que cada vez mais se encontra visível no mundo. Eu achei tão esclarecedor esse texto. Aí vem outra pergunta. A propósito disso, eu queria contar aqui uma coisa que eu li a respeito de Chico e que eu achei assim muito legal porque ratificou algo que aconteceu uma vez aqui. Chico Xavier, quando fazia aquelas cartas consoladoras, foi um casal lá que procurou por eles, um casal riquíssimo lá do Rio de Janeiro. Eles são judeus e eles tinham um filho deles tinha morrido. E aí ele recebeu uma carta de Chico. Quando eles receberam uma carta escrita em hebraico, pense, Chico psicografou a carta em hebraico. O filho dizia para o pai: papai, todas as vezes, eu fico emocionada quando eu lembro, todas as vezes que você vai no cemitério à noite e dorme no meu túmulo, você fica sozinho, porque você vai sozinho, porque eu fico aqui em casa com a mamãe. Eles não podiam duvidar da carta. Aí ele fala mais um monte de coisas na carta, mas eu queria me fixar apenas nisso. Ninguém sabia que ele fazia isso. Todos os dias de noite, desde o dia que ele morreu, esse pai ia para o cemitério e dormia em cima do túmulo do filho. E ninguém sabia, só quem sabia era o casal. Nem os outros filhos do casal sabiam. Quer dizer, eles não tinham como duvidar da veracidade da carta. E eu me lembro uma vez que aqui, uma mãe, né, desesperada com
porque a filha desencarnou. Ela fez uma cirurgia plástica e teve um problema de embolia, é isso? Embolia, e ela desencarnou. E essa mãe, ela não ia dormir, mas ela ia todos os dias no cemitério. Ela vinha aqui, eu conversava com ela, conversei várias vezes, falava. Eu, sinceramente, eu já não tinha mais palavras, eu não sabia mais o que dizer para aquela mãe. Né? A gente que é mãe, a gente pode assim, ter um milésimo do sentimento que é o da mãe que perde um filho. Mas a gente nunca vai poder saber, se não, só quem sabe é quem passa. E aí, como eu já não tinha mais o que falar, não tinha mais o que fazer, e aí eu recorri à espiritualidade. Fiz uma consulta espiritual. Não sabia, não podia nunca imaginar porque ela me pedia, ela insistia que eu fizesse, porque ela queria saber a notícia da filha. Ela insistia, e a gente não faz esse tipo de consulta aqui no centro. Né? A gente não faz. Mas aí eu resolvi abrir uma exceção, porque o desespero dela era tão grande que eu resolvi abrir a exceção. E o que a espiritualidade disse para a gente foi algo bastante parecido, bastante semelhante com essa carta de Chico. Por isso que eu fiquei assim, muito feliz de saber que é assim que a coisa acontece. Então, ela falou, na resposta, a entidade falou, não foi uma psicografia do espírito, não foi a espiritualidade daqui da casa que nos orientou e falou a respeito do que passou. Disse que ela estava sempre junto da mãe, ela estava sempre junto a ela, mas que nos momentos que ela ia para o cemitério, era o único momento em que ela não estava junto da mãe. Era no momento em que ela ia para o cemitério. E falou várias coisas lindas, isso faz muitos anos, eu não me lembro exatamente do que foi dito, mas eu nunca esqueci desse fato. Nunca esqueci esse fato. Então, assim, veja, o nosso desequilíbrio aqui afeta diretamente aos nossos seres queridos que desencarnaram. Se a gente abraçou a doutrina espírita, se nós somos criaturas reencarnacionistas, que cremos que a vida continua, que cremos que já tivemos muitas oportunidades, então a gente precisa entender, viver isso literalmente, né, com equilíbrio, com calma. Quando minha mãe desencarnou, até aconteceu uma coisa muito assim, porque eu passei com ela os 20 últimos dias dela, eu passei com ela internada no hospital. Né? Como ela morava no Rio de Janeiro, ela ficava lá com meu irmão, eu ia lá de 3 em 3 meses, passava 15 dias e voltava para cá, que eu tinha minhas tarefas, minhas coisas aqui. Então, quando aconteceu isso, que ela foi internada, a médica já tinha dito para mim, olha, já está numa situação bem difícil, então eu passei os 20 dias com ela internada no hospital. Então, você vai você já tem o conhecimento, você já tem a coisa, e você vai passando, vivenciando isso, vendo a situação, você vai aceitando, você vai se desligando, isso vai ficando uma coisa mais, né, natural para você. E quando eu fui dar a notícia durante a madrugada para o meu pai, que minha mãe desencarnou, eu falei com ele, triste, chorei, mas não me desesperei. Mas meu pai ficou sentido comigo, porque ele achava que eu não tinha chorado bastante pela morte da minha mãe. Foi 2 meses depois, minha cachorrinha morreu, e quando eu recebi a notícia, ele estava do meu lado. Ele virou para mim e falou, não chore. Não chore, porque quando sua mãe morreu, você não chorou. E eu tive que... Sim, senhor.
Engulo o choro. Sim, senhor. Com todo o respeito que eu devo a ele, eu não chorei. Eu chorei depois, né? Sozinha, eu chorei. Mas na hora eu respeitei. Né? Então a gente precisa, eu via, ter essa, ou você é espiritualista, você é reencarnacionista e você entende, ou você não é. A gente precisa. Falta 2 minutos. Vamos encerrar aqui. Por isso que uma vez o palestrante, eu não me lembro bem quem foi, que ele disse que o espiritismo era uma religião diferente, era uma filosofia diferente. E essa é a diferença, porque a gente vive numa sociedade que a gente vive isso desde criança. Então, quando a gente tem o conhecimento da doutrina, é muito esclarecedor para a gente. No início é sofrido, porque você fica meio desorientado, sem saber que essa sua conduta será a mais correta para o espírito. Com o passar do tempo, a gente amadurece e compreende melhor. Mas a gente vive na sociedade ainda, onde quando a gente expõe as opiniões e os nossos gestos, as pessoas criticam muito. Diz que você é fria, que você não é solidária com a dor do outro. E quando eu digo assim, desde que meus pais morreram, eu não fui mais no cemitério, porque para mim deixou de ter significado. E as pessoas ficam muito horrorizadas. E eu acho assim, eu sinto que a pessoa que vai no dia de finados é você alimentar uma energia muito ruim para aqueles que se foram. Porque ali é sofrimento, onde as pessoas, na maioria das vezes, estão cumprindo um compromisso social para você mesma. Né? É minha obrigação levar flores para o meu filho, para o meu marido. Né? É como se você mantivesse aquela pessoa junto a você, e é completamente diferente. E quando a gente tenta explicar que nós somos espíritos, as pessoas não compreendem. É muito difícil. Então, eu digo assim, é muito bom a gente ter esse conhecimento, porque para mim foi difícil no início. A gente crer que é o melhor é fazer isso. E eu costumo sempre falar para as pessoas que me conhecem, eu não externo muito a minha tristeza. Os meus momentos tristes eu divido com aquele lá de cima e comigo mesmo, porque eu acho que o outro nunca vai entender aquele meu sofrimento da forma que eu estou sofrendo, porque aquele sofrimento ou aquela felicidade é só minha. E somente eu posso avaliar o quanto aquilo significa para mim. Então, eu acho que a gente é muito feliz em ter esse conhecimento da doutrina. Exercitá-la é difícil, é um grande desafio. Até porque a gente vive em sociedade, né? Ô, Wanda, veja só. É claro que ninguém vai poder sentir a dor que você sente, mas a pessoa pode compartilhar com você, a pessoa pode ser solidária com você naquele momento. Marília. É tão difícil, é muito difícil. Gente, é o seguinte, nós aqui procuramos, sempre no início, né, antes de começar a palestra, a gente sempre bota assim, pequenos vídeos de palestras, de palestrantes que a gente conhece, que a gente sabe que fala, né, traz mensagens edificantes, para procurar já, porque a gente sabe que a espiritualidade já está aqui desde cedo, né, isso aqui é um hospital espiritual, e então a gente bota para que as pessoas procurem ir já se acalmando, se harmonizando, né, chegando o dia de trabalho e tudo, e começar a entrar em sintonia com o alto. Aí a gente começou a botar também sempre uma música, alguma coisa que transmita. Hoje Marquinhos botou uma que eu achei linda para as crianças cantar para as velhinhas no dia de Natal. Eu adorei, inclusive a performance. Eu vou até falar com a Adriana sobre isso. Então, botar uma música, assim, uma coisa que, né, tudo com o objetivo de harmonizar o ambiente. E, no final, a gente bota uma mensagem, porque a gente aqui recebe sempre mensagens psicografadas dos mentores da nossa casa. Então, todas essas mensagens que a gente está botando são mensagens psicografadas dos diversos dirigentes, dos diversos irmãos que trabalham conosco nas mais variadas reuniões. A reunião essa de hoje, que a gente passou hoje, que eu pedi a Marquinhos para botar, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas não viu e não leu, e é linda demais. Foi uma mensagem da irmã Ana. A irmã Ana é a dirigente do trabalho de psicografia, porque cada trabalho tem um dirigente. Né? O trabalho de saúde,
o mentor espiritual é o irmão Marcelo, o de desobsessão é o irmão Daniel. No dia da nossa reunião mediúnica tem a irmã Vilma, que de vez em quando puxa nossas orelhas, e o irmão Antônio. Tem vários irmãos queridos, amigos, que estão sempre aqui nos dando força, nos dando... Enfim. Então, eu pedi a Marquinho para mostrar de novo, por agora que vocês sabem do que se trata, a gente ouvir, a gente ler com atenção a mensagem da irmã Ana.